Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Direito Previdenciário. Neste módulo falaremos sobre a decadência aplicável aos benefícios previdenciários. A decadência é aquela que é aplicável ali à parte de benefícios, ao INSS. Vamos entender, vamos ver qual é o prazo, qual é o marco inicial e em quais situações ela se aplica. Então, bora comigo. Vamos lá, pessoal. Decadência. Benefícios previdenciários. Olha só. A decadência aplicável aos benefícios previdenciários são regras diferentes daquelas regras de decadência aplicáveis ao custeio, às contribuições previdenciárias. Agora estamos falando aqui de benefício previdenciário, estamos falando aqui de INSS, é outra história. Olha só, vamos falar da decadência então. A decadência... O que é decadência? É um prazo que se tem para realizar algo, né? A decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário. Então, esse prazo que estamos falando agora, que é um prazo de decadência, ele é um prazo que corre contra quem? Ele corre contra o segurado ou o beneficiário. No caso, né, de pensão por morte, por exemplo, auxílio reclusão, onde o beneficiário é outro que não o próprio segurado, é o seu dependente. Pois bem, o prazo então da ação do segurado ou qualquer beneficiário, para que eles consigam, para que eles pleiteiem aí o quê? A revisão. Revisão. Então ele tem um prazo de decadência, é o prazo que o segurado ou, né, o seu dependente, qualquer beneficiário, previdenciário, tem para pedir a revisão de quê? Do ato de concessão, de indeferimento, de cancelamento ou de cessação de um benefício. Ou seja, se o segurado ou beneficiário discordar da concessão, ele pode pedir revisão. Se ele discordar de um benefício que lhe foi indeferido, ele pode pedir revisão. Se ele discordar do cancelamento ou da cessação, do fim de algum benefício, ele pode pedir revisão. Tá certo? Aqui, ó. Revisão. E também ele pode pedir revisão do ato de deferimento, indeferimento ou até mesmo pela não concessão de revisão de benefício. Ora, se a sua própria... Ele tem um prazo para pedir revisão e tem um prazo também para discordar da revisão que foi deferida, indeferida ou não foi concedida. E esse prazo é de 10 anos, pessoal. 10 anos. Então vejam, os prazos de decadência e prescrição aplicáveis ao custeio são sempre de 5 anos. A decadência aplicável aos segurados para discordarem ali daquilo que o INSS fez é de 10 anos. O que importa pra gente não é apenas os 10 anos, é principalmente contados de quando. Então vamos lá. 10 anos contados de quando? Tá aqui, ó. Do dia 1º do mês subsequente, ou seja, do primeiro dia, do dia 1 do mês seguinte, ao do recebimento da primeira prestação. Caso você queira fazer uma revisão de um benefício que foi concedido por achar, por exemplo, que ele deveria ter um valor maior do que aquele que ele tem, você tem 10 anos para fazer esse pedido de revisão, a contar do primeiro dia do mês seguinte àquele em que você recebeu o primeiro pagamento, a primeira prestação. Ou, se você não recebeu nada, da data que a prestação deveria ter sido paga. Tá certo? Com o valor revisto. E não foi. Então vejam, vamos marcar aqui, ó. Primeiro dia do mês seguinte, a de quando recebe a primeira prestação. Ou da data exata em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto e não foi. E temos um outro caso também, que é do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento. Aqui é quando não há pagamento algum, né, pessoal? Na verdade, olha só. Se não houver pagamento algum, é do próprio dia. Não é do mês seguinte, é do próprio dia. Em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido. Ou da decisão de deferimento ou indeferimento, de revisão de benefício no âmbito administrativo.
Vamos entender bem isso, pessoal? Vem comigo. O que nós temos que entender aqui quando falamos de benefício, né, de decadência aplicável aos benefícios? Bom, a decadência desse slide, que nós sabemos que é de 10 anos, esses 10 anos é o prazo de quem contra quem? Esses 10 anos é o prazo que o segurado ou beneficiário, no caso pode ser seu dependente, que tem para solicitar revisão contra atos praticados pelo INSS. Perfeito? Ora, imagine que o INSS concedeu um benefício, mas o contribuinte discordou daquela concessão, acha que o valor concedido, por exemplo, é menor do que devido, né? Ora, então ele tem 10 anos para solicitar a revisão. Caso de indeferimento, cancelamento ou cessação. Ora, se um benefício não foi concedido, ele foi indeferido, ou ele havia sido deferido, mas depois foi cancelado, ou cessou, houve o fim do benefício, mas você acha que você tem direito ainda de continuar recebendo. Ora, então do indeferimento, do cancelamento ou do fim da cessação, você, segurado ou seu dependente, tem ainda 10 anos para pedir ao INSS que faça essa revisão. Tá certo? E digo mais, voltando aqui, ó, também haverá 10 anos para se pleitear aí, no caso, revisão de benefício, né? No caso de deferimento, indeferimento ou não concessão da própria revisão. Ou seja, se a revisão do benefício ela for deferida, mas você discorda do que foi deferido. Ou ela foi indeferida e você discorda porque você acha que deveria ser deferida. Ou ela não houve a concessão e você acha que deveria ter havido a concessão. Ou seja, você discorda do resultado. Também tem o prazo de 10 anos para solicitar revisão. Seja a revisão do benefício, seja a revisão da revisão aí do benefício. Tá certo? Revisão do benefício, revisão do ato, né, de concessão, que deferiu, cancelou, enfim. Ou então a revisão do próprio ato revisional. Só que nós sabemos que são 10 anos e agora vamos fixar contados de quando? Contados de quando? Bom, a primeira regra. Esses 10 anos são contados do primeiro dia do mês seguinte. Primeiro dia do mês seguinte, a quê? A concessão? Não. Ao indeferimento? Ainda não. Não é. É o primeiro dia do mês seguinte ao do pagamento da primeira prestação. Ou seja, quando? Tá aqui, ó, do dia 1º do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação. Então, quando você receber a primeira, vamos supor que é um benefício aí pago de forma permanente, não importa, ou por um período fixo de tempo, não importa, tá? Quando você receber a primeira prestação, a primeira parcela, o primeiro pagamento do benefício, né, o primeiro pagamento daquele benefício especificamente falando, primeiro dia do mês seguinte. Se você recebeu o seu primeiro pagamento em agosto, então você tem 10 anos contados do dia 1º de setembro. Se você recebeu em junho, você tem sim 10 anos contados do dia 1º de julho. Ou seja, sempre do primeiro dia do mês seguinte, 10 anos contados do primeiro dia do mês seguinte, não é do ano seguinte, é do mês seguinte, ao pagamento da primeira parcela, ao recebimento desta primeira parcela, né, do seu benefício. Mas também, né, pode ser da própria data, não mais do primeiro dia do mês seguinte, mas do próprio dia em que a prestação que não foi paga deveria ter sido paga com o valor revisto. Então vejam, imagine que você pediu uma revisão e este valor deveria ter sido pago com o valor revisto a partir de abril. E não foi. Passou abril, maio, junho, não pagaram para você o seu benefício com o valor revisto. Ora, se não pagaram para você o seu benefício com o valor revisto, então não é primeiro dia do mês seguinte ao do pagamento, porque não houve pagamento. Né? Na verdade, né, não houve pagamento com o valor certo, houve um pagamento talvez com o valor errado, porque não houve um pagamento com aquele valor revisto que deveria ter sido pago. Então vejam, como não houve o valor que deveria ter sido pago, tá? Não vai se contar do primeiro dia do mês seguinte, vai se contar do próprio dia em que foi efetuado aqui, né, que deveria ter sido paga a parcela com o valor revisto e não foi. Tá certo? Então temos duas situações aqui nesse primeiro caso. A primeira situação é que os 10 anos se contam do primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação, ou, né, se for o caso, do próprio dia que vimos aqui, em que a prestação, em que o benefício deveria ter sido pago com o valor revisto e não foi.
Essas são as primeiras regras. Agora vamos ao segundo grupo de regras. Temos também a possibilidade de ter uma decadência, que é o prazo que o segurado ou seu dependente tem de 10 anos para pedir uma revisão no INSS quanto aos atos de concessão ou revisão de benefícios, tá? Neste caso são 10 anos contados de quando? Bora aqui, ó. Volta para a tela. Tá aqui, ó. Do dia, não é do mês seguinte, é do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão. Ou seja, quando ele ficar sabendo, ele tomar ciência da decisão que disse para ele, olha, a sua revisão foi indeferida, olha, a sua revisão, né, o seu benefício foi cancelado, né, ou foi cessado o seu pedido de benefício aqui, tá? Do dia, então, que ele tomar conhecimento de que nada mais vai receber, que não vai receber, na verdade, nada, então, do dia em que ele tomar conhecimento de que nada ele vai receber, ele tem 10 anos contados desse dia em que ele tomou ciência da negativa do INSS para, então, pedir uma revisão. Ou da decisão que deferiu ou indeferiu a revisão do seu benefício administrativamente. Então, vamos entender esses casos aqui. Nesse segundo grupo, nós temos dois casos, duas situações também. Então, temos o primeiro grupo, do lado esquerdo aqui, temos esse primeiro grupo aqui, ó, esse primeiro grupo aqui com duas subsituações e temos esse caso aqui com duas subsituações. A primeira subsituação do caso 2 é, ora, o INSS não concedeu o benefício, ou ele cancelou o benefício, ou o benefício cessou, acabou e o contribuinte não concorda. Neste caso, não há o que se falar de data do pagamento. Aqui nós falamos de data em que o segurado tomar conhecimento de que ele for notificado de que o seu benefício foi indeferido, ou da data em que ele tomar conhecimento de que seu benefício foi cancelado, ou da data em que ele tomar conhecimento de que o seu benefício acabou, cessou. Então, quando ele tomar conhecimento, uma ciência de que não houve deferimento, ou seja, ele foi indeferido, foi cancelado, se já estava sendo pago, foi cancelado, ou acabou, e ele discorda de uma dessas situações, ele tem 10 anos contados do dia em que ele tomou conhecimento, ciência dessa situação, para então solicitar uma revisão. E por fim, vimos aqui, ele tem também 10 anos, mas aqui serão 10 anos da decisão, e não é de quando ele tomar conhecimento da decisão. Aqui não. Agora no final é da própria decisão que deferir ou indeferir a revisão do benefício pleiteado pelo contribuinte na esfera administrativa. Se ele pleiteou uma revisão, não foi concedido, ou foi concedido, mas ele discorda do que aconteceu ali, de alguma concessão, ou ele discorda do que foi concedido, ou ele discorda da falta de concessão da revisão, ele tem também mais 10 anos. E aí são 10 anos, não de quando tomar conhecimento, mas são 10 anos da data da decisão, que deferir ou indeferir o pedido que ele fez de revisão anteriormente na esfera administrativa. Tranquilo? Então, vamos recapitular o bolo todo. Estamos falando de decadência de benefícios, beleza? A quem se aplica? Esse prazo corre contra quem? É o prazo que quem tem para realizar algo? O segurado ou o beneficiário da Previdência, ok? O segurado ou o dependente, que são os beneficiários, eles têm 10 anos para quê? Eles têm 10 anos para solicitar a revisão do ato de concessão, que concedeu o benefício, mas ele discordou do valor que foi concedido, ou do indeferimento, ou do cancelamento, ou da cessação do benefício. Ele também tem, o segurado dependente, tem 10 anos para solicitar a revisão, de quê? Não do ato de concessão agora, mas do ato de revisão. Ele tinha 10 anos para revisar o ato de concessão, que ele discordou, mas ao pedir revisão, ele também discordou da revisão. Ele tem 10 anos do ato de revisão, seja ele deferido ou indeferido. Se for indeferido, ele discorda disso, e se for indeferido de forma diferente daquela que ele pleiteou, ele também pode discordar. E para reclamar disto, ele tem um prazo de 10 anos. Esse prazo de 10 anos é o prazo que ele, segurado ou dependente, tem para ingressar com este pedido de revisão, ou revisão do ato de concessão, ou do próprio ato de revisão, perante o INSS. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, contados de quando? Aí nós vimos, Primeira regra é dividida em 2 subtópicos, e a segunda regra em 2 subtópicos. Primeira regra, todas são 10 anos. A primeira regra, 10 anos contados de quando? Ora, se houver pagamento, foi concedido,
Foi feito o pagamento, mas o contribuinte discorda do valor que está sendo pago. Era para receber 3.000, está recebendo 2.800, ele discorda. Ele tem o prazo de 10 anos, contados do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. Ou seja, quando ele recebeu o primeiro valor de 2.800, ele falou, opa, pelos meus cálculos era 3.000, eu vou reclamar. Tem 10 anos contados do mês seguinte, e não do próprio dia, mas do mês seguinte, aquele em que ele recebeu o primeiro pagamento. Ele recebeu o primeiro pagamento em abril, ele pode reclamar 10 anos contados de maio. O segundo tópico do grupo 1 diz que também será de 10 anos, contados do dia da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto. Ora, ele pleiteou uma revisão, deveriam ter pago valores revisados para ele, né, mas não pagaram. Então, da data em que os valores revisados deveriam ter sido pagos, mas não foram, não é do mês seguinte, ao valor que deveriam ter sido pagos, mas do próprio mês, da própria data, do dia em que deveriam ter sido revisados, os valores não foram, dali mais 10 anos. Este é o grupo 1. Agora vamos para o grupo 2. Temos mais duas situações no grupo 2. Primeira situação do grupo 2 é quando o pagamento deixa de ser feito ou não é feito. Por quê? No caso de indeferimento, ou seja, o INSS indeferiu, não pagou nada. Ou no caso de ele estar pagando e cancelar, ou no caso de estar pagando e acabar. Segundo o entendimento do INSS, cessou. Então, no caso de indeferimento, cancelamento ou cessação, é contado de quanto? Está aqui, ó, do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão que houver indeferido o seu pedido, ou que houver cancelado o seu benefício, ou de quando houver cessado, deixaram de pagar, quando você tomar ciência daquela decisão que decidiram pela cessação do seu benefício, você fala, opa, tomei ciência da decisão desse indeferimento, deste cancelamento ou desta cessação e discordo desta decisão. Então eu tenho 10 anos da ciência da decisão. E por fim, temos aqui, né? Temos também 10 anos contados da decisão que deferiu ou indeferiu. Alguém vai dizer, mas se deferiu, por que ele vai reclamar? Porque às vezes deferiu, porém de forma diversa daquela que ele acredita que era devido, né? Então, se houver um deferimento de uma revisão ou um indeferimento de uma revisão, ele ainda tem mais 10 anos da decisão que deferiu ou indeferiu a revisão do benefício para, né, pleitear aí para manifestar a sua discordância com isso, tá certo? E pleitear a revisão da revisão. Tranquilo? Então, espero que tenham entendido os conceitos e vamos seguir. Vem comigo para a tela. Muito bem. Seguindo, olha só. Decadência no caso de anulação de atos administrativos. Olha só. Decadência em caso de anulação de atos administrativos. O direito da previdência social, agora vejam, essa decadência, ela não é uma decadência que corre contra o segurado ou seu dependente. Essa é uma decadência que corre contra a previdência social. O direito agora não é do segurado, é o direito da previdência social. O direito que ela tem de anular atos administrativos que são nulos, porque se não fossem nulos ela não iria anular, né? O direito que a Previdência tem de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para seus beneficiários decai, ou seja, é decadência, em 10 anos. Ou seja, se o INSS fez lambança, fez bobagem, ele concedeu aí um benefício, por exemplo, mediante um ato nulo, mas ele tem um prazo para anular este ato. Ele não pode, 20 anos depois, falar, opa, era nulo o meu ato de 20 anos atrás, eu vou anular. Não. A Previdência, se ela quer anular algum ato administrativo que ela fez errado, lambança, contra o contribuinte, né? Na verdade, assim, contra o contribuinte, ela quer anular contra, porque os efeitos são favoráveis. O que significa isso? Ela concedeu um benefício que é bom para o contribuinte, mas não era devido, porque era um ato nulo, tá certo? Foi, por exemplo, concedido um benefício indevido. Então, o INSS, o contribuinte está feliz. É um ato favorável para o contribuinte. É um ato favorável para o beneficiário, porque ele recebeu um benefício
aquilo que ele não teria direito ou recebeu valores maiores do que ele devia. Só que o INSS fala, não, esse ato está errado, eu tenho que anular isso. Eu concedi um BPC LOAS, por exemplo, para uma pessoa com 40 anos como se fosse idosa, uma pessoa com 40 anos que não é nem idosa nem deficiente, é um ato nulo. Ora, tem 10 anos para anular, ok? Contados de quando? Da data em que esses atos foram praticados. Salvo se comprovada má-fé. Se ficar comprovado má-fé, que o contribuinte fez isso, né, intencionalmente para beneficiar alguém e prejudicar o fisco, aí este prazo não conta, tá certo? E no caso de efeitos patrimoniais contínuos, né, aqueles benefícios que são pagos continuamente, esse prazo decadencial contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Ou seja, se o ato nulo dele decorre efeitos patrimoniais contínuos, a Previdência tem 10 anos do primeiro pagamento. Se não for aqueles com efeito patrimonial contínuo, ou seja, aqueles pagamentos mensais, periódicos e contínuos, ele tem aí o ato administrativo, ele pode anular da data em que esses atos foram praticados, salvo comprovada má-fé, para o qual não haveria esse limite de 10 anos. Vem comigo, olha só. Então estamos falando também de uma decadência. Uma decadência aplicável aí aos benefícios, mas não é aplicável essa decadência, não são 10 anos que correm contra o segurado, são 10 anos que correm contra a Previdência. No slide anterior, eram 10 anos que corriam contra o segurado. Agora, são 10 anos que correm contra a Previdência. Para quê? Para a Previdência anular os seus atos, né? Atos administrativos praticados, do qual decorram efeitos favoráveis aos beneficiários. Ou seja, o INSS fez alguma bobagem, né? Algum ato administrativo foi praticado nulo, que gerou e favoreceu algum contribuinte, algum segurado, algum dependente, algum beneficiário. Então, o segurado ou o dependente foram favorecidos por um ato nulo praticado pela Previdência, sem que tenha havido má-fé, nem do funcionário, nem do beneficiário, não. Não é que o beneficiário foi lá de má-fé. Foi lá uma senhora velhinha pedir um benefício que ela não tinha direito, mas o INSS concedeu errado, né? Ou fez uma avaliação pericial errada, trocou documento, fez uma lambança. É um ato nulo, praticado por pessoa incompetente, né? Enfim. O INSS, a Previdência Social, quando pratica um ato nulo, mas que favoreceu o beneficiário, o segurado ou o dependente, ele não tem o resto da vida para corrigir a lambança. Ele tem 10 anos. Fez besteira, praticou um ato nulo, tem 10 anos para anular aquele ato. Contados de quando? Da data em que ele praticou o ato que está sendo anulado. Tá certo? Então, 10 anos para anular o ato, a Previdência tem 10 anos para anular o ato da data em que o ato foi praticado. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Salvo se configurado má-fé. Se houver má-fé, não, né? Se houver aí má-fé, conluio, se armaram se não foi um ato, simplesmente um ato nulo, mas uma fraude, aí não. Aí esse prazo não conta. Mas esses 10 anos, se não for configurada má-fé, são 10 anos para anular, contados do ato praticado. Tá certo? Agora, se deste ato praticado, este ato nulo, dele decorrerem efeitos patrimoniais contínuos aqui que nós vimos, ou seja, eles patrimoniais, a pessoa está recebendo periodicamente valores, são 10 anos que a Previdência tem para anular este ato, só que não é contado da prática do ato. Esses 10 anos que a Previdência tem para anulá-lo será contado da data do recebimento, aqui ó, do primeiro pagamento. Tranquilo? Então, se forem pagamentos continuados, do primeiro pagamento. Se for qualquer outro ato administrativo, 10 anos da prática do ato nulo para anulá-lo. Se não anular no prazo, já era. A pessoa continua com os seus direitos garantidos, ainda que decorrentes de atos nulos. Salvo se houver má-fé. Tranquilo? Com isso, nós fechamos a parte de decadência, tanto para os segurados e dependentes, como para a Previdência também, em relação aos benefícios previdenciários. No próximo módulo, vamos falar de prescrição. Prescrição em relação também aos benefícios previdenciários. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Até já!